Bom, nós estamos no terceiro bloco, questões de fé, falando sobre a inveja. Continuando um pouco, depois nós vamos ver as participações, o povo falando. São Gregório afirma que da inveja, olha o problema, hein? Nasce o ódio, a murmuração, a detração, o exultar com as adversidades do próximo e o afligir-se com as prosperidades dele. Há na inveja algo que exerce a função de princípio, algo que tem o papel de meio e algo que desempenha o papel de fim, fala Santo Tomás. O princípio consiste em que o invejoso luta para diminuir ou destruir o sucesso do outro. E a destruição da boa fama, do bom nome do outro, segundo Santo Tomás, pode se dar ocultamente, como é o caso da murmuração, ou manifestamente, como é o caso da difamação e da calúnia. Aquilo que na inveja é dito sobre o meio consiste em que, visando diminuir o sucesso, a glória de outrem, o invejoso pode ter duas alternativas: ser bem-sucedido e destruir o outro. Nesse caso, ele exulta com as adversidades acontecidas com seu próximo, e isto é muito cruel. Pode não ser explícito, porque é tão baixo isso que a pessoa fica lá por dentro. Isto faz muito mal e o invejoso vai pagar um preço caro por isto. A outra alternativa é quando o invejoso não é bem-sucedido no seu intento e ao não conseguir isto, ele se debate em ressentimentos, aflições, chegando mesmo à depressão profunda e até à doença interior que repercute fisicamente. Diz São Tomás que quanto ao fim, este fim consiste no ódio, pois assim como o bem que agrada causa o amor, a tristeza causa o ódio. A inveja se torna pecado quando, pela natureza do seu objeto, contraria a caridade fraterna. E é da caridade fraterna que advém toda a vida espiritual da alma, conforme nos diz a Escritura. São João: nós sabemos que fomos trasladados da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Ora, o objeto, tanto da caridade como da inveja, é o bem do próximo, mas por movimentos contrários, pois a caridade se compraz com este bem, ao passo que a inveja, com este bem, se entristece, se enraivece, se revolta. Gente, eu acho que a inveja dos vícios capitais, é um dos piores, é o mais destrutivo, é o que causa mais danos às pessoas. A gente precisa ter muito cuidado e, sabe, não é só controlar, domesticar, direcionar para a direção correta este sentimento que todos nós temos e transformá-lo de erva daninha em erva boa, em erva sã. Guilherme, tem alguma coisa aí? A gente... Sei que não terminou? Sobre a inveja boa. Você falou que ia falar alguma coisa. Vou falar, mas ainda depois. Não. Calma, então, nós temos ainda 2 blocos. Então, eu disse que tinha 2 pontos, né? Que eu ia colocar aqui em pauta. O segundo é o seguinte. Você comentou também sobre a inveja dentro do clero, da igreja, né? Eu acredito que pode ter 2 coisas. Eu não sei se é inveja pode ser um tipo de vaidade ou se é vaidade pode ser um tipo de inveja que existe entre o clero. Mas a minha pergunta é o seguinte: a gente vê
e ouve vários casos assim dentro da igreja, não é só dentro da igreja católica, mas em relação ao cristianismo, quem que está na parte de cima da igreja. Casos como, sei lá, pedofilia, essas coisas assim. Sei. Nós, leigos, a gente enxerga um padre, igual eu enxergo você, e a gente enxerga o Papa, como alguém assim que compra a ideia do cristianismo. Sei. Quando a gente escuta uma coisa dessa e a gente vê uma coisa dessa, a gente pensa assim, será que os padres que fazem uma coisa dessa, será que eles acham que eles são imunes a qualquer tipo de avaliação, entre aspas, Sei. depois, quando morrer, enfim? Será que eles acham que eles são impunes e eles podem fazer... Estão acima do bem e do mal. Justamente. Na verdade, é humano, não estou justificando, a gente nem pode justificar e nem também pode julgar. Eu estou falando aqui da invidia clericorum de maneira institucional, de maneira geral, como eu falo na academia, no meio artístico, no meio de professores, enfim, em todos os lugares. Então, no meio da igreja também é humana. E esta humanidade, este pecado que nós carregamos, são duas coisas que a gente tem que lembrar. Isso é de longa data. Lembre, Jesus tinha 12 apóstolos e um deles foi traidor. Inclusive suicidou, um escândalo. Além disso, nós tivemos outras falhas no meio dos apóstolos também. Pedro falhou muito, mas também houve desavenças entre eles, muito sérias, como o caso de a inveja deles, que é possível a gente qualificar isso pelos relatos que Paulo fala nas suas cartas, de modo especial aos Colossenses, havia inveja dos outros apóstolos com relação a ele, e eles não o acolhiam com muito bom grado, até por medo, porque ele era um perseguidor. E depois passa a ser um apóstolo, assim, com muita fecundidade apostólica. Isso cria também. E no decorrer da igreja, nos 2000 anos, não só da igreja católica, porque Cristo, quando veio, ele não veio para os sadios, ele veio para os doentes, para os pecadores. E a igreja é marcada pela fragilidade. O que a gente não pode admitir é do ponto de vista institucional. Deixa eu ver se eu consigo fazer entender. A instituição, ela não pode colaborar para que haja isso. Ela tem que ter recursos para diminuir esse tipo de fragilidade. Estamos falando de inveja. Por exemplo, o carreirismo. Por que existe carreirismo? Ele é alimentado. E muitas vezes a própria instituição humana alimenta o carreirismo. Seja por interesse, seja por outras coisas. E isto, quando a instituição é causadora de um alimento, de um incentivo ao carreirismo, que no fundo dá inveja, né? Então a pessoa é promovida, eu não fui, ou então chega... É claro, é uma coisa assim, por exemplo, chega para mim uma carta que vem da nunciatura com absoluto sigilo, mas que esse sigilo acaba não acontecendo, e pedindo informações para um candidato ao episcopado. E eu, como inveja, porque ele e não eu. Então, eu vou denigrir aquela pessoa de maneira irresponsável, sem provas, para que ele não seja promovido. Porque eu acho assim... Tem duas diferenças, né? Quando eu falo isso, eu acho que todo mundo é passivo a erro, o ser humano erra, né? Mas uma coisa é uma pessoa que é padre, que, né, teoricamente, buscaria levar uma vida santa, e ele comete um erro, algo assim, espontâneo, sabe? Por pressão, alguma coisa. Ele teve uma atitude errada, ponto. Agora, uma pessoa, um cara, um padre, né, que está dentro da igreja e tem uma rotina ali, tem um estilo de vida errado, com atitudes erradas, aí a gente pensa assim, pô, ele passa uma impressão para os seus fiéis do medo de se preocupar com o pecado e ele mesmo peca. Então, por que ele faz isso? Será que ele pensa que ele não vai ser cobrado disso depois? Não, isso aí julgamento é de Deus, né? Isso é cada um na sua consciência, mas a gente tem que distinguir também. Há o caso da pessoa que maquina maldade no seu coração. Isso é uma coisa.
E a outra coisa são os pecados e os erros, podem até serem sérios, mas que não são de maquinações maldosas. Mas o caso da inveja é grave, porque a inveja pode ser maquinação maldosa e que prejudica gravemente o semelhante. Não entra no caso que eu estou falando e que talvez seja muito mais comum entre nós todos, né? Que é fraqueza. A fraqueza, a pessoa é fraca, a pessoa caiu, como Pedro, por exemplo, Pedro foi fraco, né? E outros, no caso da igreja, nós temos muitos pecados que Jesus tem uma compreensão muito grande, nós vamos ver no Evangelho exatamente de amanhã. Nós vamos ver no Evangelho de amanhã. Jesus tem uma compreensão com relação à fraqueza humana, à fragilidade humana. Agora, quando se trata de maquinações maldosas visando diretamente destruir o outro, porque eu tenho inveja dele, aí já pesa, né? Você vai saber falar disso muito melhor do que eu. Não estou falando só na igreja, não, hein? Estou falando de maneira geral, porque estamos falando da inveja em todos os setores da vida, né? Você, pela experiência que você tem dentro da igreja, você vai poder ser mais claro nisso. Mas a gente vê dentro da igreja pessoas que usam a igreja justamente para isso, para aparecer, para ganhar um certo tipo de status dentro da igreja. A gente vê pessoas dentro da própria comunidade, colegas de ministério, tendo inveja entre eles, porque um fez isso e era para ele ter feito, alguma coisa assim. Então, dentro da igreja a gente vê isso. Inclusive nas comunidades, os leigos, os agentes de pastoral também ficam... É a vida, né? Nós estamos cercados de pecado e somente a graça de Deus nos pode redimir. Voltamos daqui a pouco para o quarto bloco do Questões de Fé.